Fala galera, forte abraço, mais uma vez muitíssimo obrigado a você que retorna aqui ao canal, você que já é da casa pode pular um minutinho, agora você que não me conhece, eu sou Mauro Santana, jornalista há 17 anos e há 16 realizando a cobertura ininterrupta do Flamengo. Já passei por grandes veículos de comunicação no país, como a Super Rádio Tupi no Rio de Janeiro, Rádio Bandeirantes no Rio e em São Paulo, Bradesco Esportes FM, na internet eu fui editor de conteúdo para o portal Super Esportes, dos Diários Associados, e na televisão eu passei pela TV Bandeirantes. Participei da cobertura de grandes eventos esportivos, como Copas do Mundo e Olimpíadas, mas nada me deixou mais satisfeito e realizado que estar ao lado do meu clube de coração. E agora neste canal, para realizar aí um elo, uma proximidade maior, para que possamos juntos discutir os principais assuntos e as notícias mais relevantes do clube de maior torcida no mundo. E hoje falando diretamente aqui do Ninho do Urubu, em Vargem Grande, Centro de Treinamento Jorge Elal, onde nesta segunda-feira foi apresentado de maneira oficial Pedro Rocha, o primeiro reforço do Flamengo para a atual temporada, ele contratado ainda em dezembro do ano passado. Ele que se emocionou muito ao falar de Flamengo e principalmente de seu pai, torcedor fanático do rubro-negro. Tinha um sonho de atuar pelo Flamengo, sonho este que está sendo concretizado através do seu filho. Vamos curtir aí as imagens comoventes do jogador aos prantos, ao lembrar do seu pai, que está muito contente de ver o filho agora vestindo o manto sagrado. Fala, meu pai é... Desculpa. Eu já estou aqui muito por ele. Ele que me ensinou o que é futebol. Me acompanha até hoje. E hoje eu estava vestindo a camisa do Flamengo. Eu sei que eu não soube pra ele, porque ele tentou também, infelizmente, as coisas da vida não deu, mas eu sei que meu sonho é o sonho dele. E eu tô aqui por ele, por toda a minha família, por minha mãe, minha filha, minha esposa, por todo mundo. Desculpa. Este então, Pedro Rocha, lembrando que ele chega por empréstimo de um ano até 31 de dezembro, o jogador do Spartak de Moscou. Caso o Flamengo queira ficar com o atleta em definitivo, deverá desembolsar aí uma quantia de 7,5 milhões de euros para adquirir parte de seus direitos econômicos. Tomara que ele tenha uma excelente atuação e que com isso convença os dirigentes do Flamengo para contratá-lo, para que ele fique aí direto efetivamente como atleta do Flamengo. Vamos agora a imagens, você vai ver aí na tela, dos treinamentos dele ao lado de Gustavo Henrique. O Pedro Rocha já estava treinando desde a semana passada no Flamengo, mas o Gustavo Henrique, né, o zagueiro Gustavo Henrique, é a primeira vez, portanto, dele treinando efetivamente agora como jogador do Flamengo, indo para o campo, e você pode aí acompanhar os dois no trote e também no trabalho físico, aí acompanhado pelos integrantes da comissão técnica rubro-negra. Portanto, estas as primeiras imagens aí do Pedro Rocha, né, que puderam ser captadas aí pelos profissionais de imprensa, e a gente traz aqui no canal as imagens colhidas aqui para você que nos acompanha. Peço que você já deixe aquele like esperto, afinal de contas o seu joinha é muito importante para este vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo. Inscreva-se e assinale o sininho de notificação. Se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está na descrição do vídeo. E agora falando sobre os aspectos, afinal de contas, não apenas o Pedro Rocha, o atacante, falou na coletiva de imprensa da sua apresentação oficial. O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, e o diretor executivo de futebol, Bruno Spindel, que inclusive estava de aniversário, também falaram sobre diversos aspectos com relação às possibilidades de chegada de jogadores, manutenção de jogadores do atual elenco e ainda outros aspectos também, o assédio, né, de clubes do exterior
a atletas que fazem parte do atual grupo, e vamos trazer aqui, enumerando item por item. Primeiro item com relação à situação envolvendo o Gabigol. Marcos Braz, muito otimista, deu uma entrevista dizendo que na reunião realizada no último fim de semana, a situação ficou muito promissora, houve um andamento muito bom nos entendimentos entre o clube e o jogador, e que isso deixou um otimismo muito grande da diretoria de que se possa chegar aí a um desfecho feliz para o jogador e para o clube em seu retorno ao Flamengo agora efetivamente como jogador do rubro-negro. E mais, pelo que nós pudemos apurar das informações, havia aí um receio de que, por conta do encerramento do período de empréstimo do atleta junto à Inter de Milão, que os italianos desconsiderariam o acordo que já havia sido feito em outubro do ano passado entre Flamengo e a equipe da Inter de Milão. Pelas informações que nós colhemos, isso não é verdade, isso só aconteceria se houvesse uma outra proposta. E aí eles poderiam fazer uma espécie de leilão, chegar, por exemplo, e argumentar com a diretoria do Flamengo: olha só, a gente tem essa proposta aqui, olha só, os números agora são esses. E aí, vocês vão chegar junto? Mas fato é de que efetivamente nenhuma proposta oficial foi formulada e encaminhada para os dirigentes da Inter de Milão, que não a proposta do Flamengo. Houve sondagens, houve até a consulta por parte do West Ham da Inglaterra, mas efetivamente uma proposta oficial na mesa só tem a proposta do Flamengo. Então prevalecem os números que foram acordados ainda na temporada passada. Então a única coisa que está restando é justamente o entendimento entre Flamengo e Gabigol. E a coisa do salário, que era, vamos dizer assim, a maior disparidade, já se aproximou. O Flamengo cedeu, aumentou um pouquinho, o jogador cedeu muito, o que demonstra, inclusive, a boa vontade do próprio Gabriel Barbosa em continuar vestindo a camisa do Flamengo. Então, essa questão já está caminhando para um entendimento, e nesta semana poderemos ter aí, vai haver mais uma reunião, e desta reunião poderemos ter até um acordo já formulado para que o atleta se torne efetivamente jogador do Flamengo. Outras questões como período de contrato e bonificação em caso de metas alcançadas, como número de gols, artilharia, títulos conquistados, minutos em campo, jogos disputados, e também essa cláusula vai existir de multa em caso de suspensões por acúmulos de cartões ou expulsões durante as partidas. Isso também está estipulado. E olha, o jogador ficou de acordo. Então, tá tudo mais ou menos azeitado para que o Gabriel Barbosa seja jogador do Flamengo. Ele está ainda reticente com relação à situação que envolve a janela para transferências internacionais nas principais praças esportivas do velho continente. Essa janela permanece aberta até o próximo dia 31 e talvez ele ainda queira amaciar a diretoria rubro-negra, ainda na esperança de aparecer alguma proposta de algum grande clube do futebol europeu, mas dificilmente isso deve acontecer. Estamos caminhando para as últimas 2 semanas para esta janela, e geralmente os grandes clubes costumam contratar com antecedência, ou pelo menos abrir a negociação com antecedência. Até agora nenhum clube sequer abriu conversa com os dirigentes da Inter de Milão, então isso dificilmente acontecerá. Com relação a Bruno Henrique, também Marcos Braz muito otimista com relação à renovação do contrato desse jogador, a prorrogação do contrato até dezembro de 2023, o atual contrato vai até 31 de dezembro de 2021, o jogador receberá um aumento de salário, e também o valor da multa rescisória será majorado, será duplicado o valor da multa rescisória. E mais, Marcos Braz põe enfático: isto não acontece por conta de um possível temor de ter recebido alguma proposta de fora. Ele reiterou, isso não é demérito para o Bruno Henrique, isso nas palavras do Marcos Braz. Bruno Henrique, embora não tenha recebido proposta, a diretoria entende que é mérito dele, ele merecidamente, pelo que ele fez na temporada passada, ele merece ter um aumento de salário, sim, e o Flamengo também se resguardando, ficando menos vulnerável ao assédio do futebol do exterior, aumentando o valor da multa rescisória e também o período de contrato. Com relação a Jorge Jesus, Marcos Braz também disse que as conversas estão em andamento. Ele somente lamentou que, por conta de situações que envolviam a negociação com alguns atletas para a permanência de jogadores e também para a obtenção de reforços, ele não conseguiu sair do Brasil. Ele queria ir a Portugal durante o período de férias do Mister para discutir pessoalmente, e até já em Portugal,
fechar esta negociação para sua permanência pelo menos até o fim desta temporada. O atual contrato de Jorge Jesus encerra-se no dia 31 de maio. A intenção do Flamengo era levar este contrato até dezembro do ano que vem, até dezembro de 2021, até aproveitando que o Flamengo já está classificado para o novo Mundial de Clubes, que será nos moldes de uma Copa do Mundo de seleção. E a intenção é de que até aquele momento, o Flamengo que já está garantido nesta Copa do Mundo de Clubes, que o Mister estivesse à frente do Flamengo até esta possibilidade. No entanto, existe também uma resistência do próprio Jorge Jesus de fazer um contrato longo, um contrato de longa duração. Talvez pode colocar até um gatilho para uma renovação automática por mais uma temporada, mas já deixar explícita essa renovação até dezembro do ano que vem, e ainda existem algumas situações porque ele quer que esteja também estabelecido em contrato de que não haja um empecilho ou uma multa rescisória muito elevada em caso de que haja uma proposta de um grande clube da Europa. Estará especificado quais serão esses grandes clubes da Europa, mas caso haja uma proposta de um grande clube da Europa para que ele siga, para que ele se torne o treinador deste clube, estaria estabelecido em contrato para que ele fosse liberado sem maiores exigências por parte do Flamengo. E vamos continuar aqui falando também de outros aspectos que foram falados durante aí esta reunião, este encontro do Marcos Braz com a imprensa com relação a Pedro. Ele também está muito otimista, mas sabe como é que é? Marcos Braz é muito cauteloso. Não quis dizer a que pé está essa negociação do Pedro, falou que ainda está numa situação inicial da efetivação da proposta, mas pelo que já pudemos apurar dos bastidores, houve informalmente intensas conversas entre a diretoria do Flamengo e a diretoria da Fiorentina, que é o clube que detém os direitos econômicos do Pedro, e, portanto, agora é a questão dos ajustes para a formalização desta proposta oficial. Aí esses ajustes, ainda esta formalização, ainda está numa situação, no estágio inicial, mas deve caminhar com muita velocidade, porque o Flamengo, nessas conversas informais anteriores, já sabe exatamente o que querem os dirigentes do clube italiano. Entre Flamengo e Pedro já está tudo definido através da empresa que administra a carreira deste jogador. Então, portanto, Pedro, sim, muito próximo de ser confirmado também como jogador do Flamengo. Lembrando que a contratação de Pedro não inviabiliza e nem esfria as conversas com o Gabigol e vice-versa. Se o Flamengo fechar com o Gabigol, isso não fecha as portas de Pedro. Pelo contrário, a intenção é de contratar estes dois jogadores. O próprio Jorge Jesus já havia, antes mesmo da situação do encerramento da temporada anterior, quando ele havia chegado, ele já havia constatado a carência de um centroavante, tanto que naquela época ele já havia pedido o Pedro, que era então jogador do Fluminense. Então, estas foram as situações. E agora, encerrando, falando a respeito do Gerson, informação que nós trouxemos: o Gerson já foi procurado por dirigentes do Tottenham. Marcos Braz, ele foi enfático, o Flamengo ainda não recebeu proposta oficial, mas deixou claro, lógico, o Flamengo é um clube cordial. Se houver uma proposta encaminhada, eles vão analisar a proposta, mas reiterou, o Flamengo não tem interesse em negociar o Gerson. O jogador tem mais 4 anos de contrato, a multa rescisória é muito elevada, então o Flamengo está inclusive satisfeito com o desempenho do jogador, o que esse jogador entrega em campo. E o Marcos Braz confirmou a informação que também nós já trouxemos colhidas do lado do jogador. Ele mesmo não tem interesse hoje em sair do Flamengo. Está bastante adaptado, está muito bem adaptado, está feliz, está evoluindo pelas mãos do técnico Jorge Jesus, um técnico europeu. Então ele hoje não vê necessidade de deixar o Flamengo em um curto prazo para retornar ao futebol europeu. E o Marcos Braz deixou isso muito bem claro, de que não existe nenhuma pressão por parte do jogador ou de seu pai ou procurador, o seu Marcão, de que haja uma facilitação em caso de formalizada uma proposta ao rubro-negro. Agradeço enormemente você ter acompanhado o meu vídeo até o final. Peço que você não saia sem antes deixar o seu like, o seu joinha. É muito importante para este vídeo. Se você ainda não se inscreveu, não perca tempo, inscreva-se e assinale o sininho
de notificação. Se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está na descrição do vídeo. Um algarismo, Mauro Santana tudo junto, e o Santana com 2 N's no Instagram. No Twitter a mesma coisa. Um algarismo, Mauro Santana tudo junto, e o Santana com 2 N's. Peço que você não vá embora. Ao final deste vídeo tem muita coisa aqui para você acompanhar. Além deste quadro da playlist Tudo sobre Flamengo, você tem um comentário sem freio, você tem os gols que eu narro pela Rede Fla, você tem ainda crônicas que eu já compus em homenagem ao rubro-negro, tem até o pós-jogo com a minha avaliação das partidas que foram realizadas pelo Flamengo, que ainda serão realizadas na temporada de 2020. Então passei pelo canal, usufrua do conteúdo. Eu vou ficando por aqui, mas você pode me reencontrar em algum outro vídeo aqui mesmo do canal, combinado? Forte abraço!